Existe uma mentira que quase todo mundo acredita. Uma mentira repetida em filmes, livros, redes sociais e até por pessoas que parecem bem-sucedidas. Dizem que ser frio significa não sentir nada, não demonstrar emoções, nunca se abalar, nunca sofrer, nunca hesitar. Mas isso está completamente errado. A verdadeira frieza não é a ausência de sentimentos, é a capacidade de impedir que eles decidam por você. Existe uma enorme diferença entre sentir e obedecer ao que você sente. E é exatamente essa diferença que separa pessoas comuns de pessoas que conseguem manter o controle quando tudo ao redor parece desmoronar. Pense por um instante nas maiores decisões ruins que você já tomou. Talvez tenha sido responder alguém no impulso, comprar algo apenas para aliviar uma frustração, aceitar um relacionamento que já estava condenado porque tinha medo de ficar sozinho, pedir demissão tomado pela raiva, desistir de um projeto porque os resultados demoraram para aparecer. Em todos esses momentos, provavelmente você não estava pensando. Estava apenas reagindo. E reagir é exatamente o oposto de liderar a própria vida. A maioria das pessoas vive em modo automático. Alguém critica, elas respondem. Alguém provoca, elas explodem. Alguém elogia, elas mudam de comportamento para continuar recebendo aprovação. Alguém ignora, elas entram em desespero. É como se qualquer pessoa tivesse acesso ao volante da vida delas. Basta apertar o botão certo e conseguem controlar suas emoções, suas escolhas e até o seu futuro. Agora imagine alguém diferente. Alguém que também sente raiva, medo, ansiedade e insegurança, mas que faz uma pausa antes de agir. Alguém que observa a situação antes de responder. Alguém que entende que uma emoção dura alguns minutos, mas uma decisão pode durar uma vida inteira. Essa pessoa parece fria, mas não porque sente menos, porque escolhe melhor. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Não mais coragem, não mais motivação, não mais inteligência. Talvez esteja faltando disciplina emocional. Existe uma frase atribuída ao imperador romano Marco Aurélio que resume isso de maneira brilhante. Ele dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba a profundidade dessa ideia. Você nunca controlará o que acontece com você. Nunca controlará o que os outros dizem, fazem ou pensam. Mas sempre poderá controlar o significado que dará aos acontecimentos. E é aqui que nasce a primeira arte de ser frio. A primeira arte é o controle da percepção. Imagine duas pessoas perdendo o emprego no mesmo dia. A primeira interpreta aquilo como uma tragédia definitiva. Passa semanas reclamando da injustiça, culpando o mercado, o chefe e a economia. A segunda sente exatamente a mesma dor, mas faz uma pergunta diferente. O que essa situação está tentando me ensinar? O fato foi o mesmo. O significado foi completamente diferente. Essa é uma das maiores forças de quem domina a própria mente. Eles entendem que o sofrimento quase sempre nasce da interpretação, não do acontecimento. Você pode passar anos acreditando que alguém destruiu sua vida, quando na verdade foi sua interpretação daquela experiência que continuou alimentando a dor. Controlar a percepção não significa negar a realidade. Significa impedir que a realidade controle você. E perceba como isso muda tudo. Uma crítica deixa de ser um ataque e passa a ser informação. Um fracasso deixa de ser um fim e passa a ser aprendizado. Um atraso deixa de ser um desastre e passa a ser apenas um atraso. A maioria perde energia lutando contra aquilo que já aconteceu. Pessoas emocionalmente disciplinadas usam essa mesma energia para decidir o que farão a partir de agora. Existe uma pergunta que pode mudar completamente sua maneira de enfrentar qualquer problema. Estou sofrendo pelo que aconteceu ou pelo significado que estou dando ao que aconteceu? Pouquíssimas pessoas fazem essa pergunta, e exatamente por isso continuam presas às mesmas emoções durante anos. Mas controlar a percepção ainda não basta, porque mesmo quando você interpreta corretamente uma situação, existe outro inimigo muito mais silencioso:
a necessidade de responder imediatamente. Vivemos em uma época onde todo mundo sente que precisa opinar sobre tudo. Responder na hora, retrucar, justificar, explicar, defender a própria imagem, como se o silêncio fosse uma demonstração de fraqueza. Só que acontece justamente o contrário. A segunda arte de ser frio é o poder do silêncio. Robert Greene escreve que quem fala demais entrega suas intenções antes da hora. Quem reage rápido revela seus pontos fracos. Quem tenta explicar tudo perde poder sem perceber. Observe as pessoas realmente influentes. Elas raramente respondem no impulso, não porque não tenham argumentos, porque entendem que nem toda batalha merece uma resposta. O silêncio incomoda. O silêncio faz o outro imaginar. O silêncio impede que você diga algo de que vai se arrepender. Pense em quantas vezes você respondeu uma mensagem no calor da emoção e depois desejou poder apagar aquelas palavras. Quantas discussões começaram porque alguém não suportou ficar 5 minutos sem responder? Quantas amizades terminaram porque ninguém conseguiu permanecer em silêncio tempo suficiente para deixar a emoção passar? O silêncio não é ausência de comunicação, é controle. Quem domina o silêncio, domina o próprio tempo. E quem domina o próprio tempo, passa a dominar as próprias decisões. Existe um detalhe interessante. Pessoas manipuladoras precisam da sua reação. Precisam que você se explique. Precisam que você perca o controle. Quando você permanece calmo, elas perdem a vantagem. O silêncio quebra o roteiro esperado. É por isso que ele parece tão poderoso. Mas existe algo ainda mais difícil do que permanecer em silêncio. Manter distância emocional. Essa é a terceira arte. Sun Tzu dizia que um general jamais deveria tomar decisões dominado pela raiva, porque a emoção estreita a visão. Ela faz você enxergar apenas o próximo movimento, nunca o resultado final. Isso vale para guerras, vale para negócios, vale para dinheiro, vale para relacionamentos. Quando você está emocionalmente envolvido demais, perde a capacidade de enxergar o cenário completo. É como dirigir durante uma tempestade, olhando apenas para o para-brisa. Você esquece que existe uma estrada inteira à frente. Quantas pessoas continuam em relacionamentos claramente destrutivos porque confundem apego com amor? Quantas insistem em investimentos ruins porque não conseguem admitir que erraram? Quantos permanecem em empregos que odeiam porque o medo fala mais alto do que a estratégia? Em todos esses casos, a emoção sequestrou a lógica. Ser frio não significa deixar de amar, não significa deixar de sentir. Significa criar alguns metros de distância entre aquilo que você sente e aquilo que você decide. Essa pequena distância muda destinos inteiros. É nela que mora a lucidez. E a lucidez exige outra habilidade extremamente rara hoje em dia. Não precisar da aprovação dos outros. Essa é a quarta arte. Existe uma prisão invisível, onde milhões de pessoas vivem sem perceber. É a prisão da aprovação. Elas escolhem roupas pensando no julgamento dos outros, compram carros para impressionar pessoas que nem gostam delas, aceitam trabalhos que odeiam porque têm medo do que a família vai pensar, escondem opiniões, mudam comportamentos, vivem tentando agradar. E quanto mais agradam, menos sabem quem realmente são. O filósofo Ichiro Kishimi, inspirado na psicologia de Alfred Adler, apresenta uma ideia simples, mas profundamente libertadora. A tarefa de agradar aos outros não é sua. Você não controla o que as pessoas pensam. Nunca controlará. Mesmo que tente ser perfeito, sempre haverá alguém criticando. Sempre haverá alguém interpretando suas ações da pior forma possível. Então por que construir sua autoestima em cima de algo que nunca esteve sob seu controle? Imagine viver sem precisar convencer ninguém de que você é inteligente, sem precisar provar sucesso, sem precisar vencer todas as discussões, sem precisar responder cada crítica. Quanto tempo sobraria? Quanta energia seria economizada? A necessidade de aprovação é uma das maiores fontes de sofrimento moderno porque ela nunca termina. Quando uma pessoa gosta de você, você passa a ter medo de decepcioná-la. Quando alguém elogia seu trabalho,
Nasce o medo de não corresponder na próxima vez. É uma corrida infinita. E quem vive correndo atrás da aprovação nunca corre atrás dos próprios objetivos. A verdadeira frieza começa quando você entende que respeito vale muito mais do que aprovação, porque a aprovação depende do humor das pessoas. Respeito nasce da consistência. Mas existe um último obstáculo antes de alcançar essa consistência. O mais perigoso de todos: o ego. Essa é a quinta arte. O ego faz você responder quando deveria ignorar. Faz você acelerar quando deveria esperar. Faz você provar quando não precisava convencer ninguém. Ryan Holiday resume isso de maneira brilhante ao mostrar que o ego transforma pequenas vitórias em arrogância e pequenas derrotas em tragédias. Ele distorce tudo. O ego odeia esperar. O ego odeia parecer fraco. O ego odeia admitir erro. E exatamente por isso, destrói tantas pessoas talentosas. Pense em quantos negócios quebraram porque alguém acreditou que já sabia tudo. Quantos relacionamentos terminaram porque ninguém quis pedir desculpas. Quantas fortunas desapareceram porque alguém quis mostrar que era mais esperto do que o mercado. O ego sempre pede velocidade, mas quase todas as grandes conquistas exigem paciência. Existe uma força silenciosa em quem consegue esperar. Esperar antes de responder. Esperar antes de gastar. Esperar antes de desistir. Esperar antes de atacar. Porque enquanto o ego reage, a disciplina observa. Enquanto o ego grita, a inteligência escuta. Enquanto o ego corre, a estratégia caminha. E talvez esse seja o maior aprendizado até aqui. Ser frio não é endurecer o coração, é fortalecer a mente. Porque toda decisão importante da sua vida acontecerá exatamente nesse espaço entre sentir e agir. E quanto maior for esse espaço, maior será o seu poder. Mas essas 5 primeiras artes são apenas o começo. Porque controlar sua percepção, dominar o silêncio, criar distância emocional, abandonar a necessidade de aprovação e vencer o ego ainda não são suficientes quando a vida realmente coloca você sob pressão. É justamente aí que começa a verdadeira transformação. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. A maioria das pessoas acredita que a verdadeira prova de força acontece quando tudo está bem. Quando existe dinheiro na conta, reconhecimento, estabilidade e tranquilidade. Mas a verdade é exatamente o contrário. É quando a vida aperta que você descobre quem realmente controla quem. É sob pressão que a máscara cai. É nesse momento que você percebe se domina suas emoções ou se é dominado por elas. E é justamente aqui que começa a sexta arte de ser frio. A calma sob pressão. Pense em uma barra de aço sendo colocada no fogo. O calor não cria o aço, apenas revela sua qualidade. Com as pessoas, acontece exatamente a mesma coisa. A pressão não cria caráter. Ela revela o caráter que já existia. Nassim Taleb chama isso de antifragilidade. Algumas coisas não apenas resistem ao caos, elas ficam mais fortes por causa dele. Observe alguém emocionalmente fraco diante de um problema. Quanto maior a dificuldade, maior o desespero. Quanto maior a pressão, piores as decisões. A mente entra em curto-circuito. A pessoa aceita qualquer proposta, toma qualquer decisão, reage a qualquer provocação apenas para aliviar o desconforto daquele momento. Agora observe alguém emocionalmente disciplinado. O problema continua existindo. A dor continua presente, o medo também. Mas existe uma diferença fundamental. Essa pessoa não entrega o controle para o medo. Ela desacelera, respira, observa, analisa, porque sabe que decisões tomadas durante o pico emocional costumam cobrar um preço muito alto no futuro. Talvez você já tenha vivido isso. Um investimento vendido na pior hora por causa do pânico. Um relacionamento destruído por palavras ditas durante uma discussão. Uma oportunidade abandonada porque o desconforto parecia grande demais. O curioso é que quase sempre nos arrependemos das decisões tomadas sob pressão. Raramente nos arrependemos de ter esperado algumas horas antes de agir.
É por isso que pessoas fortes parecem frias. Elas não aceleram quando todos aceleram. Elas diminuem o ritmo. Existe uma pergunta poderosa para qualquer momento de crise. Se eu não estivesse emocionalmente envolvido, tomaria essa mesma decisão? Essa pergunta muda tudo, porque ela devolve o controle para a razão. E quando você aprende a permanecer calmo sob pressão, percebe outra verdade desconfortável. Nem tudo merece permanecer na sua vida. É aqui que nasce a sétima arte: o desapego estratégico. Existe uma frase de Ryan Holiday que resume esse princípio. O obstáculo é o caminho. Mas existe outra verdade escondida por trás dessa ideia. Algumas coisas deixam de ser caminho e passam a ser peso. A maioria das pessoas sofre porque insiste em carregar aquilo que já terminou. Relacionamentos que acabaram. Amizades que já não fazem sentido. Empregos que sufocam. Projetos que perderam o propósito. Versões antigas de si mesmas. Elas continuam segurando tudo isso porque confundem apego com lealdade. Mas existe uma diferença enorme. Lealdade constrói. Apego aprisiona. Imagine um alpinista tentando escalar uma montanha, carregando uma mochila cheia de pedras. A cada passo ele sente mais dificuldade. Não porque a subida seja impossível, mas porque continua carregando um peso que não faz parte da jornada. Assim funciona a vida. Cada ressentimento não resolvido pesa. Cada culpa antiga pesa. Cada comparação pesa. Cada relacionamento mantido apenas por hábito pesa. E quanto mais peso você carrega, menos energia sobra para construir o futuro. Ser frio também significa saber encerrar ciclos, não por falta de amor, mas por excesso de respeito consigo mesmo. Nem toda porta precisa permanecer aberta. Nem toda pessoa precisa continuar ao seu lado. Nem toda batalha merece mais um ano da sua vida. Às vezes, a decisão mais inteligente não é lutar mais, é soltar. Mas existe outra armadilha extremamente comum. Mesmo depois de aprender a deixar ir, muita gente continua perdendo oportunidades porque não consegue controlar uma ferramenta aparentemente simples: as palavras. Essa é a oitava arte: o controle da linguagem. Dale Carnegie dizia que você pode conquistar muito mais pessoas ouvindo do que falando. Parece simples, mas quase ninguém faz isso. Vivemos tentando formular a próxima resposta enquanto o outro ainda está falando. Não ouvimos para compreender, ouvimos para responder. E isso cria conflitos desnecessários. Uma palavra dita no momento errado destrói anos de confiança. Uma frase impulsiva encerra oportunidades. Um comentário feito por orgulho cria inimigos que nunca precisariam existir. Pessoas emocionalmente disciplinadas entendem algo importante. Palavras são investimentos. Cada frase produz um retorno. Algumas geram respeito, outras geram resistência. Algumas aproximam, outras afastam. Por isso elas escolhem as palavras como quem escolhe onde investir dinheiro. Com calma, com intenção, sem desperdício. Existe uma força silenciosa em quem fala pouco, mas fala com precisão. Quando você deixa de usar palavras para descarregar emoções e passa a usá-las para construir resultados, sua vida inteira muda. Você negocia melhor, lidera melhor, resolve conflitos melhor, constrói relacionamentos melhores, porque as pessoas não lembram apenas do que você disse. Elas lembram de como se sentiram depois de conversar com você. Mas ainda existe uma habilidade acima dessa, uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem porque exige coragem. A nona arte: a indiferença inteligente. Existe uma enorme diferença entre ser indiferente e ser insensível. Ser insensível é não sentir. Ser indiferente de forma inteligente é escolher cuidadosamente o que merece seus sentimentos. Mark Manson popularizou essa ideia ao mostrar que nossa energia emocional é limitada. Todos os dias você faz escolhas invisíveis. Você decide onde colocar sua atenção, onde colocar sua preocupação, onde colocar sua raiva, onde colocar sua ansiedade. O problema é que a maioria distribui essas emoções para qualquer coisa.
comentários na internet, discussões políticas intermináveis, pessoas que nunca mudarão, problemas que não pode controlar. E no final do dia sobra muito pouco para aquilo que realmente importa: família, saúde, trabalho, construção de patrimônio, paz. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa convencer todo mundo. Não precisa responder toda a crítica. Às vezes, a decisão mais inteligente é simplesmente continuar andando. Isso não é covardia, é estratégia. Imagine um arqueiro com apenas 10 flechas. Ele não desperdiça nenhuma atirando em qualquer direção. Escolhe cuidadosamente o alvo. Sua energia emocional funciona exatamente assim. Quanto menos você desperdiça com o que não importa, mais força possui para aquilo que realmente transforma sua vida. E então, chegamos à última arte, a mais difícil, a 10ª arte, a frieza suprema. Durante séculos, a palavra frieza foi confundida com crueldade. Mas existe outra forma de enxergá-la. Nicolau Maquiavel observava que liderar significa, muitas vezes, tomar decisões difíceis. Decisões que nem sempre agradam. Decisões que geram desconforto. Decisões que exigem abrir mão do presente para proteger o futuro. Toda pessoa que assume responsabilidade descobre isso cedo ou tarde. Pais descobrem. Empresários descobrem. Líderes descobrem. Você também descobrirá. Existirão momentos em que dizer não será um ato de amor. Momentos em que encerrar um ciclo será a única forma de continuar crescendo. Momentos em que proteger sua paz será mais importante do que proteger sua imagem. E essas decisões nunca parecerão confortáveis. Porque liderança exige responsabilidade, e responsabilidade exige coragem emocional. É aqui que todas as 10 artes se unem. Você controla sua percepção, aprende a permanecer em silêncio, cria distância entre emoção e decisão. Não depende da aprovação dos outros, domina o próprio ego. Mantenha calma sob pressão, sabe a hora de deixar ir, controla suas palavras, escolhe cuidadosamente onde investir suas emoções e, finalmente, entende que maturidade não é reagir menos porque deixou de sentir. É reagir menos porque aprendeu a escolher. Perceba como tudo muda quando você olha para trás. Os maiores arrependimentos da sua vida provavelmente nasceram de momentos em que suas emoções decidiram por você. E as melhores decisões quase sempre vieram depois de uma pausa, depois de uma noite de reflexão, depois de alguns minutos de silêncio, depois que a emoção perdeu força e a razão voltou a respirar. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muita gente. Não mais conhecimento, não mais livros, não mais cursos, mas alguns segundos entre o impulso e a ação, porque é nesse pequeno espaço que mora a liberdade. A maioria das pessoas acredita que liberdade é poder fazer tudo o que deseja, mas isso é escravidão aos próprios impulsos. Liberdade verdadeira é poder escolher mesmo quando seus sentimentos querem outra coisa. É continuar investindo quando todos estão desesperados. É permanecer calmo quando todos perderam o controle. É manter a palavra quando ninguém está olhando. É continuar disciplinado quando a motivação desapareceu. É não responder quando a resposta destruiria tudo. É não comprar quando o ego quer impressionar. É não desistir quando o medo grita. Essa é a verdadeira frieza. Não endurecer o coração, mas fortalecer o caráter. Não matar as emoções, mas colocá-las no lugar certo. Porque emoções são excelentes conselheiras, mas péssimas líderes. Elas mostram o que você sente, nunca o que você deve fazer. E talvez seja essa a maior diferença entre quem constrói uma vida extraordinária e quem permanece preso aos mesmos ciclos durante anos. Uns vivem reagindo, outros vivem escolhendo. Uns entregam o volante para cada emoção que aparece. Outros seguram firme e seguem a direção que decidiram muito antes do caos chegar. No final, ser frio não significa ser distante. Significa ser livre, livre da necessidade de aprovação, livre do ego, livre da impulsividade, livre da reação automática, livre da escravidão emocional.
E quando você conquista essa liberdade, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser controlado pelas circunstâncias e passa finalmente a controlar a forma como responde a elas. Esse é o verdadeiro poder. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Qual dessas 10 artes é a mais difícil na sua vida hoje? É controlar o ego, permanecer em silêncio, não buscar aprovação, ou manter a calma quando tudo parece desmoronar? Escreva nos comentários apenas o número da arte que mais precisa desenvolver. Eu quero ler cada resposta. Se esse vídeo fez você enxergar a disciplina emocional de uma forma diferente, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam recuperar o controle sobre a própria vida. E se você quer construir uma mentalidade forte, aprender a tomar decisões melhores e desenvolver uma vida baseada em disciplina, estratégia e liberdade, inscreva-se no canal. Porque no fim, as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca sentem. São aquelas que aprenderam que sentir é inevitável, mas escolher sempre será uma decisão. O conhecimento só se transforma em poder quando é colocado em prática. Se este conteúdo agregou valor à sua jornada hoje, não guarde isso apenas para você. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa evoluir. E se você quer continuar blindando a sua mente e construindo a sua liberdade financeira, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo passo da sua evolução já está sendo preparado. Nos vemos no próximo vídeo.